Saudações, pessoas! Então a gente vai fazer um vídeo hoje sobre o IDH, né? O que é o Índice de Desenvolvimento Humano, criado pelo PNUD, né? Pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, lá nos anos 90, que foi utilizado pela primeira vez em 1993, que nos mostra assim a qualidade, né, do desenvolvimento humano em determinado país, região, município. É possível fazer até IDH municipal. Vamos dar uma olhada então o que aconteceu com o Brasil? Olha só, galera, o Brasil caiu 5 posições no IDH. Então, né, ontem, no dia de ontem, né, dia 15 de dezembro de 2020, a ONU lançou, né, divulgou os dados do IDH relacionados ao ano passado, ano de 2019. E nessa avaliação o Brasil caiu 5 posições. Embora tenha crescido um pouco, né? O IDH brasileiro ele foi lá de 0,762 em 2018 para 0,765 em 2019. Mesmo com esse pífio crescimento, o Brasil caiu 5 posições e foi ultrapassado aqui na América Latina, por exemplo, pela Colômbia. A Colômbia ultrapassa o Brasil, né? Quando a gente vai levar em consideração o ranking do IDH. O que é o IDH? O IDH ele é um índice de 0 até 1, tá? Quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento humano de um local, de um país, de uma região, de um município. Quanto mais próximo do 0, pior é o desenvolvimento humano. Então aqui o Brasil passa, né, então, de 0,761 para 0,765, mas acaba perdendo 5 posições no ranqueamento da ONU. Como é que é calculado o IDH, tá? O IDH leva em consideração 7 indicadores, certo? A expectativa média de vida ao nascer, tá? Isso é levado em consideração aqui a saúde, né, da população. O conhecimento, a questão do conhecimento é relacionada aos anos médios de estudo. É quanto tempo, né, determinadas sociedades, as pessoas ficam na escola, né? Elas frequentam a escola. Tá? Então isso é um dos indicadores levados em consideração. E o padrão de vida, né, que é a renda per capita bruta. Então aí está relacionado à economia de um país, né? Aumenta o PIB, divide pela população, a gente tem uma renda per capita bruta. Então eles fazem um índice, um cálculo, e de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. Então aqui, quais são as faixas do IDH? Olha aqui, ó. De 0 até 0,449 é considerado o IDH baixo. Aqui a gente vai encontrar muitos países africanos, tá? De médio, 0,550, né, até 0,699. O Brasil é considerado um país de IDH alto, tá? De 0,700 até 0,799. E muito alto, de 0,8, né, até 1. Então aqui a gente vai ter países, por exemplo, da América anglo-saxônica, né, Canadá, Estados Unidos, da Europa, alguns países da Ásia, certo? Da Austrália, ali na Oceania, Nova Zelândia. Então esse é o como é calculado o IDH. Então aqui a gente tem uma questão que é importante. Quando a gente leva em consideração a desigualdade social, o Brasil acabou caindo 20 posições, tá? Se eu for considerar só o índice de desigualdade social, o Brasil caiu, despencou 20 posições no IDH. Foi ultrapassado aqui, né? A gente vai ter, por exemplo, o Panamá na frente do Brasil, caiu 17 posições só, né? Só Camarões, por exemplo, caiu 21 posições, é comparado, por exemplo, a queda em relação à desigualdade é comparado, por exemplo, aos países africanos, tá? Nesse um ano aí, o Brasil perdeu muito em desenvolvimento humano. A Noruega, né, que continua liderando o ranking aqui, ó, ela não perdeu nenhuma posição, tá? Continua sendo um país com desenvolvimento humano de uma qualidade de vida, né, extremamente importante, significativa para a população ali da Europa nórdica, né? A gente vai ver depois Suécia, Noruega, os países que têm os melhores IDHs no continente europeu. Então olha aqui, ó, a evolução do IDH no Brasil, tá? A primeira vez que foi mensurado foi em 1993, tá? O Brasil tinha um IDH de 0,613 em IDH, bastante baixo, né? E aí ele foi crescendo, ó. A gente pode acompanhar que nessa década aqui, ó, de 2000 até 2010, o crescimento foi bem significativo. A gente pode ver pelo comportamento do gráfico, né? Então ele vem de um crescente dos anos 90 ali, a partir de 2010 há um crescimento significativo. Aí a partir de 2014, 2015 há uma estagnação no desenvolvimento econômico do brasileiro, né? A média de vida da população brasileira está vivendo de forma muito precária. Então isso mostra também as mudanças sociais ocorridas no Brasil a partir de 2015, 2016, né? Que levam a um decréscimo aqui na curva que mostrava um crescimento, né? Se a gente puder imaginar, se nós tivéssemos como uma constante, a tendência seria essa aqui. Na verdade, o gráfico está mostrando, né,
um declínio no crescimento do IDH no Brasil, tá? Esses dados foram elaborados então no dia 15/12/2020. Aqui, ó, pra gente ter uma ideia, comparando com os nossos vizinhos, né? Então é muito importante a gente comparar com os países latino-americanos, porque muitas vezes comparar com a Europa, o padrão de vida extremamente elevado é um pouco complicado. Mas se comparar com os países latino-americanos, a gente pode ver que o Brasil perde para a Colômbia, foi ultrapassado pela Colômbia, perde para o Peru, para o México, perde para Cuba, para o Uruguai, né, nosso vizinho próximo, país fronteiriço aqui, para a Argentina, para o Chile. Então aqui dentro do Mercosul, o Brasil é o país que tem o pior IDH, né? Então a gente tem que se ligar nisso, ó. O Brasil precisa resolver muitas questões estruturais, né, principalmente questões sociais, para a gente ter um avanço significativo na qualidade de vida média, né, do povo brasileiro. Bom, esse mapa aqui, ó, esse mapa ele mostra, tá? Esse aqui está relacionado aos dados que foram divulgados em 2019. Ainda não tem o mapa, né, dos dados de 2019 que foram divulgados em 2020. Então isso aqui reflete um panorama de 2018. Mas não mudou muita coisa, tá bem? Aqui a gente verde, né? A tonalidade de verde significa acima de 0,9, esse verde escuro, né? Então Canadá, Estados Unidos, aqui, ó. Aqui a Europa Nórdica, que eu falei para vocês, Islândia, Reino Unido, né? Alemanha, Bélgica, Suíça, né? Aqui Japão, Coreia do Sul, Hong Kong, né? Taiwan, a Austrália, Nova Zelândia. Então são os bolsões de desenvolvimento humano elevado pelo mundo. O verdezinho mais claro, a tonalidade de verde mais claro, então aqui, né, praticamente a América Latina, né, e quase a totalidade da Ásia. E aqui com a cor do vermelho e amarelo mostra então os piores IDHs do mundo, que a gente pode ver bem localizado, né, lamentavelmente bem localizado na África subsaariana, né? Essa linha aqui, a África abaixo do deserto Saara, a chamada África Negra, né? Então o resultado aqui, ó, do imperialismo do século XIX que partilhou a África, né, desestruturou completamente as estruturas sociais do continente africano e levou a um caos generalizado que se reflete até hoje, né, quando a gente vai analisar então o índice de desenvolvimento humano. Aqui uma curiosidade, né, a Guiana Francesa, ó, que ela aparece com o IDH, né, igual da França lá, porque a Guiana Francesa ela é considerada um estado ultramarino da França, então ela tem um IDH bem maior, né, do que os países da América do Sul. Então aqui a gente tem, ó, o ranking divulgado então agora em 2020, relacionados a 2010, né? A Noruega segue na liderança, que um IDH extremamente elevado, né? Seguido pela Suíça, Irlanda e Alemanha, né? Então os 4 primeiros aqui são países europeus. Uma curiosidade é que entre os 10 principais IDHs do mundo, apenas 3 não estão na Europa. Hong Kong, que é considerado um território semi-autônomo da China, né? Faz parte da China, mas tem uma determinada autonomia, é a 5ª posição aqui. Né? A Austrália, lá na Oceania, e Singapura, né? Singapura também lá no sudeste da Ásia. Tirando esses 3, os outros são países europeus. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá não figuram entre os 10 melhores IDHs do mundo. E, lamentavelmente, né, os 3 piores IDHs são países africanos. As últimas posições do IDH, a gente vai ter lá o Chad com 0,4, né? A República Centro-Africana também com 0,4 e o Níger, né, com 0,390. Quando a gente vai olhar, por exemplo, os indicadores de expectativa de vida nesses países, eles são extremamente baixos, pessoal. Ali geralmente fica entre 40, 45, 50 anos de vida na média. Então é importante a gente levar em consideração o IDH para a gente ter uma ideia, né, de como é que é o desenvolvimento humano, social e econômico pelo mundo. Certo? Então, se liga aí, uma atualidade importante, né, o Índice de Desenvolvimento Humano da ONU. Qualquer dia a gente volta aí com mais um vídeo aí. Um abraço, até a próxima.